Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao estudarmos esta parte introdutória do livro do Apocalipse, é também importante que você e eu vejamos no Apocalipse as três pessoas da Trindade. A doutrina da Trindade, amigo ouvinte, ao contrário do que dizem algumas pessoas sinceras, porém desinformadas, não é uma doutrina pagã e nem uma doutrina de origem católica. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. E na introdução do livro do Apocalipse, encontramos as três pessoas da Trindade atuantes no plano de salvação, atuantes na história da igreja. Obviamente, o Espírito Santo, ele não é tão mencionado como o Pai e o Filho. E isso é mais do que natural, porque a função do Espírito Santo no plano de salvação é outra. Quando lemos João 16,14, Jesus diz que o Espírito Santo glorificaria Jesus. Então a função do Espírito é trabalhar nos bastidores para que Deus Pai e Deus Filho apareçam. E a sua função é atuar no interior do ser humano para convencê-lo da necessidade de Jesus, da necessidade de arrependimento e de preparo para a volta de Cristo. Entretanto, mesmo que o Espírito Santo apareça menos que o Pai e o Filho, ele aparece. Ele se encontra no livro do Apocalipse. E eu quero ler para você Apocalipse 1, versos 4 e 5, para você perceber que as três pessoas da Trindade, os três maiores poderes do universo, atuam ao longo da história da igreja. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Aqui nós percebemos 3 pessoas divinas envolvidas na história da igreja cristã e atuantes na salvação do ser humano. Primeiramente aparece a pessoa do Pai. Ele é identificado como aquele que é, que era e que ainda virá. Esta identificação é uma identificação que se encontra no Antigo Testamento, que se refere ao nome divino de Deus, o tetragrama sagrado, que, segundo alguns eruditos, pode ser Yahweh, que significa eu sou o que sou. Então aqui é uma referência à existência eterna de Deus o Pai. Depois, aparece aqui os 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Aqui a menção é o Espírito Santo. 7 é o número da plenitude na Bíblia. E os 7 Espíritos indicam que o Espírito Santo estava atuando de forma plena nas 7 igrejas da Ásia. A Ásia era um império, uma província, na verdade, uma província romana situada na região que hoje corresponde ao oeste da Turquia. E as 7 igrejas a quem foram destinadas o Apocalipse, elas estavam sob o comando do Espírito Santo. É por isso que há uma referência aos 7 Espíritos. De forma simbólica, o Espírito Santo é apresentado como atuando em todas as 7 igrejas. Em todas as 7 igrejas de uma forma plena. E depois do Espírito Santo aparece Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primogênito dos mortos. Ou seja, percebemos aqui as 3 pessoas divinas atuantes em favor da salvação do ser humano e atuantes na história da igreja cristã. Um outro detalhe interessante é que em Apocalipse capítulo 1, verso 5, é dito, amigo ouvinte, que Cristo nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. A palavra grega para libertou
ela se refere no grego bíblico a um tempo verbal no passado, a um ato completo no passado. Isso significa que a morte de Cristo na cruz proveu toda a expiação pelos nossos pecados, todo o perdão, toda a absolvição necessária para os nossos pecados foi provida na cruz. Porque o texto diz: Ele nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. E isso foi motivado pelo amor. Perceba que o Apocalipse começa dizendo que a Trindade se encontra presente com o povo de Deus ao longo da história e que a morte de Cristo na cruz é a certeza de que nossos pecados foram perdoados, de que nós podemos ser restaurados, de que podemos ter uma nova chance ao lado de Deus. Por isso, qualquer interpretação do Apocalipse que tire a Trindade do foco e que tire a Cristo como personagem principal e seu sacrifício na cruz é uma interpretação falsa. Qualquer interpretação que ignore o ministério, o sumo sacerdotal de Cristo e sua segunda vinda é uma interpretação falsa. Eu estou contente, amigo ouvinte, por você estar acompanhando Lições da Bíblia nessa semana, porque estamos estabelecendo algumas bases importantes para entendermos o livro do Apocalipse ao longo desses próximos meses. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.